Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR, trazendo para você aquilo que é importante para o seu negócio. E olha, vamos começar essa edição de hoje falando de uma cultura muito tradicional no Brasil. Olha, eu falo do cacau porque no embalo do crescimento econômico no último ano e também dos preços relativamente mais baixos, as indústrias passaram por um processo de moagem mais expressivo e com isso demandaram um pouco mais da fruta para manter a produção e ampliar a produção de chocolates aqui no Brasil. Tanto é que esse ritmo continua e agora a expectativa é que possa, inclusive, faltar o fruto no mercado. Quem responde e fala um pouco sobre esse assunto é Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga, falando de cacau um pouco, faz tempo que nós não falamos do assunto, o pessoal aqui já começou a ficar preocupado se o chocolate vai subir de preço na Páscoa. Walter Pulga Júnior, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, de fato, o que ocorre é que os números recentemente apurados por agências, por consultores internacionais, mostram que as empresas processadoras de cacau em todo o mundo, né, considerando aí Europa, América do Norte, na Ásia, Costa do Marfim e também no Brasil, processaram 3,5 milhões de toneladas de cacau no ano passado, ou seja, processaram 4% mais do que em 2017. Bom, o avanço desse consumo, né, da moagem de cacau, reforça, lógico, as estimativas, as expectativas de que a demanda por chocolate continua muito forte no mundo. Aliás, chegou, como você lembrou agora, a provocar aí especulações sobre escassez de cacau para atender o consumo crescente. Agora, os analistas ponderam, no entanto, que os investidores menosprezaram o desempenho de atividades em regiões emergentes, que vem oferecendo aí também uma boa contribuição para o crescimento e a moagem do cacau em todo o mundo. Isso ocorre já há alguns anos. O termômetro disso, por exemplo, é a Ásia, né? O jornal Valor Econômico recentemente citava que a Ásia há anos processa mais cacau do que a América do Norte. Aliás, no continente norte-americano, a utilização da amêndoa cresceu quase 8% em 2018, quando comparado com o ano anterior. Nessa região, né, da Ásia, nós tivemos aí aumento para 781 mil toneladas, segundo a Associação de Cacau da Ásia. Foram quase 57 mil toneladas a mais entre 2017 e 2018. Também ultrapassou o consumo norte-americano, né, a moagem americana, foi a Costa do Marfim, que lidera o cultivo mundial do cacau, como se sabe, né, e está em segundo lugar no ranking dos países processadores de cacau, né, atrás apenas da Holanda, só perde para a Holanda. No ano passado, as fábricas instaladas lá na Costa do Marfim, né, na Côte d'Ivoire, moeram 515 mil toneladas de cacau. É uma estimativa feita pela consultoria FC Stone com base em dados até de exportadores, né? Em relação a 2017, lá na Costa do Marfim, o incremento foi de quase 2,4%. Bom, também há outras regiões onde o consumo cresce, né? A moagem cresce. Agora, o Brasil, que tem 4 plantas processadoras de cacau, moeu menos de 231 mil toneladas no ano passado, mesmo assim um crescimento, né? Um crescimento de 1,2%, segundo o levantamento da TH Consultoria, que é sediada em Salvador, na Bahia, é uma empresa especializada em acompanhar a evolução dos negócios em geral com o cacau. Bom, segundo Lucas Varvar, recentemente o Valor Econômico publicou isso, viu? Analista da FC Stone, há uma tendência, vamos dizer, de crescimento mais rápido do processamento nos centros de produção agrícola, ou seja, onde o cacau é plantado, processamento cresce e cresce mais. No entanto, a tendência é que a moagem continue crescendo, mas não em ritmo tão acelerado, como Lucas Varvar citou em seu relatório, né? Segundo ele, estamos num contexto geral de desaceleração do crescimento do consumo de chocolate. De qualquer maneira, fica aí a informação de que a demanda por chocolate continua muito boa e estimula aí a moagem do cacau, notadamente em países produtores. No Brasil, o que se espera é que retornemos lentamente a uma produção que nós já chegamos a ter de 400 mil toneladas, hoje temos aí uma produção bem menor, né? 400 mil, 450 mil toneladas, e que possamos processar mais do que 231 mil toneladas, né? A expectativa é de que nós tenhamos aí uma produção maior de cacau nos próximos anos. Há incentivo para isso, há consumo para isso, lógico, o crescimento não vai continuar tão acelerado como tem ocorrido nos últimos anos, mas o consumo de chocolate deve estimular a retomada do cacau no Brasil, principalmente.
Fabiano, é com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco falamos um pouco a respeito do dólar, porque por aqui o assunto agora é soja. E a colheita da soja avançou 6 pontos percentuais até a última quinta-feira, dia 31 de janeiro, chegando a 19% da área colhida em todo o Brasil. É o que demonstra os levantamentos apresentados pela AG Rural na tarde desta última segunda-feira. De acordo com a AG Rural, houve esse avanço, que não foi maior porque o estado do Mato Grosso não conseguiu avançar tanto por conta das chuvas que atingem boa parte das áreas de produção. Mesmo assim, Mato Grosso chegou a 40% da sua área de cultivo com soja, ela já totalmente colhida. Enquanto que no Paraná, que é o segundo maior estado produtor, 25% da área foi colhida. Vamos ver como é que está a situação nacional. Como eu disse, 19% para todo o Brasil até o dia 31 de janeiro, é bem adiantada frente àquilo que acontecia na mesma data no último ano, quando apenas 6% da área havia sido colhida de acordo com a AG Rural. E a média também dos últimos 5 anos, que fica em 6%. Um dado importante sobre a consultoria AG Rural é que no mês de janeiro ela reduziu a sua estimativa de produção de soja, que até então vinha na casa de 121 milhões de toneladas para 116 milhões e 900 mil toneladas, e informou, vai reduzir de novo neste mês de fevereiro. E o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária trouxe números importantes também para a sua produção de soja. E a sua estimativa agora recua para baixo da marca de 32 milhões de toneladas. E de acordo com o IMEA, agora a expectativa, quando comparada à campanha 2017-2018, é 1,74% menor. Isso porque agora IMEA acredita numa produção mato-grossense de 31 milhões 940 mil toneladas. Portanto, recua o IMEA na sua estimativa para a produção de soja. É o que você vai visualizar agora conosco, porque quando comparado ao último levantamento, em outubro, também é menor. Veja só, que a campanha 2017-2018 teve uma produção de 32 milhões e 520 mil toneladas. Em outubro, o IMEA acreditava numa produção mato-grossense de 32 milhões 450 mil toneladas de soja a serem produzidas, enquanto que em fevereiro, agora, no seu terceiro levantamento para essa safra 18-19, cai para 31 milhões 940 mil toneladas. Esses são os dados do IMEA para a produção mato-grossense. Isso acontece porque a produtividade do estado do Mato Grosso foi afetada pelo fator climático, e ao ser afetada, reduz. Veja conosco o que essa pressão climática fez na produtividade mato-grossense. Olha só, campanha 2017-2018, você vê ali que a produção é de 57,28 sacas por hectare. A outubro, para 18-19, eram estimados 56,23 e agora para fevereiro 55,34 sacas por hectare. Esses são os dados do IMEA para o estado de Mato Grosso. Por falar em Mato Grosso, o repórter Valdir Pacheco vai mostrar agora como é que o clima afetou as diversas áreas de produção do Brasil. Deve chegar a 16 milhões de toneladas as perdas na safra 2018-2019 na cultura da soja, em decorrência de problemas climáticos em 12 estados. O volume representa 13,85% da expectativa inicial de 117,26 milhões de toneladas para a safra atual. A estimativa é da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, que já passou por alguns estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, Piauí e Bahia, fazendo o levantamento dessas perdas.
O Paraná é o estado mais atingido, com perdas de 30%, seguido da Bahia e Piauí com 20% cada. Goiás, 17%, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 15% cada. São Paulo e Tocantins contabilizam prejuízos em 10% da safra, seguidos de Mato Grosso, com 8%, Maranhão, 7%, Santa Catarina, 5% e Rio Grande do Sul, 5%, onde o problema foi o excesso de chuvas. A ProSoja Brasil já fez pedido à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para garantir a prorrogação dos custeios e investimentos, mas que infelizmente para alguns produtores isso não vai ser o suficiente. A entidade já está pensando uma estratégia para a repactuação das dívidas, inclusive pensando em securitização, e que já está em conversas para ver se é criada uma linha especial de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, junto com algum auxílio do governo federal, para reduzir o custo com os juros e garantir a saúde financeira desses produtores. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aí um panorama: o Brasil tem perdas registradas em diversos estados. Os que têm a maior queda de produtividade, consequentemente produção, são os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Entretanto, como você já viu na edição da Agricultura BR de hoje, Mato Grosso tem perdas, São Paulo tem perdas, Goiás também e Minas Gerais. Aliás, é para os produtores de soja que nós vamos trazer a previsão do tempo agora com a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Juliana. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para esses produtores de Minas? Boa tarde. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, após um mês de janeiro, que tivemos chuva abaixo da média na maior parte do estado de Minas Gerais, agora fevereiro já começa com um cenário bem diferente. Estamos com a atuação de uma frente fria no estado de Minas Gerais, próximo a toda a região sudeste, e esse sistema ajuda a organizar muita instabilidade, então, em grande parte das áreas produtoras mineiras. Até o dia 10 de fevereiro tem previsão de bons acumulados de chuva, principalmente nas áreas mais ao norte do estado. E a chuva deve vir com força, com acumulados elevados, alcançando em torno de 70 até 100 milímetros somente nesses próximos dias. Aos poucos, a chuva diminui um pouco mais de intensidade em alguns pontos produtores do sul de Minas Gerais e até da região do Triângulo Mineiro, mas as instabilidades ainda não cessam. É a partir da próxima semana que a chuva diminui de intensidade. Aí sim, os acumulados já se tornam um pouco mais baixos. A chuva ainda continua nas áreas produtoras de Minas Gerais, então a expectativa ainda é de instabilidades persistindo na região. A chuva ainda segue com acumulados de 30 a 50 milímetros em grande parte do sul, central e oeste do estado, entre o período do dia 11 até o dia 15 de fevereiro, cenário que ainda vai seguir também acontecendo até meados do dia 20 de fevereiro. A expectativa ainda é de chuva até pelo menos dia 20 de fevereiro em todas as áreas produtoras mineiras, mas a chuva mais intensa e volumosa acontece nesses próximos dias por conta da frente fria, da atuação de um novo corredor de umidade. Então, em áreas produtoras de soja do estado de Minas Gerais, nesses próximos dias os produtores podem ter algumas paralisações em relação ao andamento da colheita, mas para as próximas semanas, com a chuva diminuindo um pouco mais de força, o cenário já melhora gradualmente, especialmente favorecendo o avanço nas atividades no campo, como é o caso da colheita da soja no estado de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado. Daqui a pouco falamos mais um pouco. Por aqui eu continuo falando a respeito de soja e também, de certo modo, dos efeitos do clima sobre as áreas de produção do Brasil. Agora é a vez do Paraná, porque o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná divulgou novos dados. De certo modo, há uma estabilidade em torno do que vinha acontecendo, que vinha sendo mostrado nas últimas semanas. Então, com isso, é mantida aquelas áreas que estão em condições ruins e também em condições médias. É o que nós vamos conferir agora nesse primeiro gráfico com dados do DERAL. Você acompanha aqui no Agricultura BR, 6% das áreas de lavoura do estado do Paraná estão em condições ruins, em condições médias, 26%, em boas condições, 68%, de acordo com o DERAL. A Agricultura BR mostra agora também como é que fica a situação do estado do Paraná em relação ao desenvolvimento das lavouras. Vamos ver no gráfico então, nós temos aqui o gráfico que mostra como é que vem o andamento, 11% da
as lavouras do soja paranaenses vêm no estágio de floração, 52% em frutificação, 37% maturando, é o que mostra os dados do IMEA para o desenvolvimento da soja no estado do Paraná. E o governo da Argentina lançou nesta terça-feira um novo programa que faz agora o monitoramento das lavouras, das principais culturas daquele país. E no caso da soja, o governo da Argentina, através do Ministério de Produção e Trabalho, mostra que as áreas ocupadas com a oleaginosa são de 17 milhões e 500 mil hectares, portanto uma alta de 2% quando comparado à campanha passada. Um outro dado importante é em torno à produção. De acordo com o Ministério da Produção da Argentina, por lá deve ter uma alta de 44%. Vamos ver os dados aqui em tela. Nós temos aqui safra de soja na Argentina. Vou pedir para voltar aqui para o estúdio um pouco. Volta aqui para o estúdio um pouco. Nós temos aqui a Argentina mostrando, pode deixar só na tela, por favor, minha produção. Nós temos a Argentina chegando a uma área de produção de 17 milhões e 500 mil hectares. Essa área ocupada, alta de 2% frente àquilo que ocorria na última temporada. Produção em 54 milhões e 300 mil toneladas. Aí uma recuperação bastante expressiva de 44% em relação àquilo que acontecia na última campanha, quando os argentinos tiveram fortes perdas por conta da seca que atingiu o país. Já que o assunto é soja no ambiente internacional, vamos saber como é que Chicago vem em operação neste momento. Soja em Chicago é o destaque de agora do Agricultura BR. A Agricultura BR trazendo soja em Chicago. Você vê as posições em estabilidade, com ligeiro viés de alta. Posição de março, 9 dólares 32 centes mais 6 por bushel. Maio, 9 dólares 45 centes mais 4. Julho, 9 dólares 50 centes mais 6. Agosto, 9 dólares 52 centes mais 4 por bushel. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago, mostrando aqui estabilidade para os negócios. Neste momento, é o destaque do Agricultura BR. E esse é um dos elementos que forma o preço da soja aqui no Brasil, principalmente agora. Soja, enquanto China e Estados Unidos não estavam conversando, soja em Chicago ficava descolado no mercado portuário brasileiro. Agora já tem um impacto muito maior. Você vai acompanhar conosco agora como é que vem o dólar comercial em operação no Brasil. Vamos saber como é que vem os dados para a moeda norte-americana. Acaba afetando bastante os produtos de exportação. Hoje vem com ligeira alta de 0,17% a R$ 3,67 para a moeda norte-americana. E é por isso que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que nos traz as informações a respeito do mercado de dólar e também mercado financeiro. Pulga, dólar hoje com ligeira alta, produtor de soja está olhando meio de lado o que vai acontecer no mercado, estabilidade para a soja em Chicago. Quais são as expectativas para a moeda americana? Olha, a expectativa é de que a moeda norte-americana, Fabiano, continue nos mesmos patamares que temos visto recentemente. Nenhuma grande alteração. Aliás, é até uma surpresa que esteja ocorrendo uma leve alta, né? Agora há pouco, na faixa de R$ 3,67 mais 25, aproximadamente, tinha uma alta de 0,04%. Agora, vamos lembrar que na abertura dos negócios, hoje pela manhã, o dólar chegou a arrasar fundo, já abriu em queda, veio para R$ 3,66. Agora há pouco tinha uma leve alta. Agora, por que se espera a continuidade da queda do dólar? Também ocorre lá fora o mesmo movimento, é dia de queda do dólar frente a moedas de países emergentes. Por exemplo, o dólar perde mais de 0,5% contra o rand sul-africano. Perde também 0,23% na comparação com o peso mexicano. Recua também o dólar, neste momento, frente à lira turca, a queda é de 0,35%. E frente ao rublo,
ao dinheiro russo, né, cai pouco, cai 0,09%. Agora, o mercado aqui no Brasil aguarda, e quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado de câmbio, aguardam o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, que será feito à meia-noite no horário de Brasília e poderá dar pistas sobre o progresso das negociações entre Estados Unidos e a China. Muito importante tudo o que se fala a respeito dessa relação comercial. Isso vai influenciar diretamente não só o mercado brasileiro de soja, né, produtos de exportação do Brasil, mas principalmente a cotação do dólar frente a outras moedas do mundo. Agora, eu gostaria de lembrar, viu, Fabiano, já aproveitando que falamos de dólar, e o dólar deve se manter nesse patamar, salvo alguma grande modificação nas próximas horas, o dólar vai manter esse patamar, mas a nossa bolsa, que vinha num recorde, aliás, a nossa bolsa ontem chegou a operar aí rumo já aos 99 mil pontos, já se aproximando dos 100 mil pontos. Mas agora há pouco a Bolsa recuava 0,33%, mantendo ainda pontuação acima de 98.200 pontos. Chegou a operar aí, esboçar uma alta aos 98.586 pontos, ou seja, bem acima do que nós temos. Mas o que ocorre é que ações da Vale, que vinham em forte baixa, tiveram alguma alta. Em contrapartida, nós tivemos papéis como o do Itaú, Unibanco, por exemplo, que vieram com queda e isso trouxe algum movimento, vamos dizer, de baixa, né? A Vale e a Brasil Foods atenuam a queda da Bolsa, portanto a Bolsa só recua agora 0,33%, mas o Itaú, Banco Itaú tem uma baixa que pressiona aí o índice Bovespa. E antes de encerrar, Fabiano, vamos lembrar que nós tivemos hoje o início da reunião do Banco Central, né, que vai definir a nova taxa de juros. O mercado já trabalha com a expectativa, o mercado financeiro, de que a taxa vai ficar em 6,5% ao ano. Ou seja, a reunião começa hoje, mas a nova taxa Selic será anunciada amanhã. É a taxa básica de juros, é a taxa com a qual o governo negocia os seus títulos e serve de referência para o mercado. Lógico, quem vai ao banco pegar dinheiro emprestado não paga essa taxa ao ano, né? Mas esse é o número que norteia as negociações do governo. O Copom reúne-se a cada 45 dias, essa é a primeira reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central e amanhã nós teremos a decisão do Conselho, que é formada por diretores do Banco Central, que deve apontar a taxa básica de juros pelos próximos 45 dias. Portanto, fica aí a informação de que a taxa de juros pode se manter estável, pelo menos daqui para frente, é o que o mercado espera. Dólar não deve ter grandes alterações, pelo menos nas próximas horas, provavelmente amanhã alguma alteração, mas hoje não. E a nossa bolsa tem uma leve queda de 0,33%. De olho no mercado financeiro, porque isso vai determinar, lógico, o seu negócio, né? Os valores de negociação para você que atua no campo. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde para você. Por aqui, o Agricultura BR segue ainda trazendo informações sobre o mercado da soja. Você viu há pouco como é que vem os negócios com soja em Chicago, na estabilidade, certo viés de alta. Tem o dólar comercial com uma ligeira alta aqui no Brasil e tem o prêmio no porto que melhorou um pouco. Vamos saber como é que vem soja agora nos portos brasileiros. A apuração da Grãos Corretora, mostrando que tanto Santos quanto Paranaguá, nesse momento, a R$ 77,00 a saca de 60 quilos. Aqui o Agricultura BR traz a informação ao vivo para você e quem está tendo a sua estratégia, observando o mercado, consegue ter as melhores informações. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre agricultura digital, direto do Show Rural 2019. Daqui a pouco nós vamos ter a participação ao vivo, direto do Show Rural, em Cascavel, e você vai acompanhar mais informações em instantes. Aproveite que nós vamos para o intervalo e mande sua mensagem, mande sua participação no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Voltamos já! Essa é uma semana muito especial para o agronegócio brasileiro, porque temos o Show Rural Copavel acontecendo em Cascavel, com cobertura ao vivo do Canal do Boi. O repórter José Cunha está desde ontem na feira, acompanhando desde os seus primeiros momentos. Hoje, mais tarde, estarei por lá também, mas nós vamos agora até Cascavel, vamos conversar com José Cunha. José Cunha, você está acompanhando muita tecnologia, tem coisa que está sendo apresentada, novidades para o produtor rural. O que você traz agora na Agricultura BR? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É isso mesmo, Fabiano. A tecnologia digital, as ferramentas digitais, cada vez mais estão incorporadas no campo. E eu estou aqui com o Guilherme Belardo, ele é gerente de produto da Climate Field View, que é um produto da Bayer. E eu vou conversar com ele agora para saber a importância do uso dessas novas ferramentas no campo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores. Enfim, a importância que a gente tem das ferramentas digitais hoje, elas estão cada vez mais avançando na agricultura brasileira. Nós tivemos grandes revoluções agroindustriais. A primeira delas, a Revolução Industrial, que trouxe máquinas. A segunda, a Revolução Verde, que foi plantio direto. A terceira, a Revolução de Biotecnologia. E agora a gente está passando pela Revolução Digital, que vai vir muito mais rápido do que a gente imagina. Então as empresas têm que estar preparadas digitalmente para trazer melhores insights para os agricultores. O que vocês trouxeram para essa edição do Show Rural 2019? A Bayer está trazendo aqui para o Show Rural o Climate Field View, que é a plataforma digital da Bayer para a agricultura, e a gente vai demonstrar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona, tá? Basicamente hoje a gente coleta dados de equipamentos em tempo real, que a gente pode gerar mapas de plantio, mapas de pulverização, mapas de colheita. Também temos ferramentas que geram imagens de satélite, que também trazem muitos benefícios para o agricultor. A gente vai demonstrar aqui um pouquinho, mas o grande benefício que a gente tem hoje é o uso do Drive, que é esse dispositivo que vai instalado em praticamente todos os equipamentos, todas as marcas, todas as cores que vocês vão estar podendo ver aqui de máquinas aqui na Copavel. Praticamente todas elas são compatíveis com o Field View. Então isso é um grande benefício para o agricultor, que tem uma ferramenta que é compatível com todos os equipamentos. Então eu queria passar aqui para a gente demonstrar um pouquinho como que seria uma simulação dessas operações. Então aqui a gente vai começar com uma operação de plantio, por exemplo. Então o agricultor, a primeira etapa que ele tem dentro da sua produção vai ser o plantio. Então aqui a gente está simulando um trator com uma plantadeira, tá? Então vou passar meio rapidinho aqui para vocês verem. E aqui a gente tem um mapa que dá para a gente ter uma ideia muito boa de como que são esses mapas de plantio e que tipo de relatórios que a gente consegue gerar com esses mapas de plantio. Okay? Deixa eu voltar aqui. Próxima etapa seria, por exemplo, uma pulverização depois do plantio, a hora que essa cultura já está estabelecida, tá? Então aqui a gente também mostra um mapa de pulverização, onde você vai ter insights, por exemplo, da qualidade da tua aplicação, de eventuais problemas que você teve durante a tua aplicação, tá? O produtor consegue ter todas as informações através desse equipamento que ele vai instalar, e aí ele vai ter todo esse mapeamento. Isso, na verdade, o dispositivo Drive vai enviar essa informação em tempo real para um iPad que está na cabine, ele processa essas imagens em tempo real, e processando essas imagens em tempo real, ele automaticamente vai conseguir gerar esses insights no dia a dia para o agricultor. E essas informações são enviadas depois para a nuvem, que vai para os aplicativos. Então acho que aqui a gente pode também mostrar um pouquinho como que funciona esse aplicativo e qual o benefício que isso traz para o agricultor. Tá? É isso que eu ia te perguntar, os benefícios que o produtor vai obter quando ele utilizar esse tipo de ferramenta. Vou só mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Então a gente tem todas essas informações, tanto num telefone, que pode ser um telefone iOS, um iPhone ou um Android. Então esses mapas que são gerados no dia a dia vão para os dispositivos que ele pode literalmente ter a fazenda na palma da sua mão e tomar melhores decisões no dia a dia. Todas as informações ele recebe pelo celular. Todas as informações são captadas através do Drive ou através de outras entradas que a gente tem, como imagens de satélites. Essas informações vão para a nuvem processa essas informações e disponibiliza tanto no celular quanto no iPad. Ou seja, o agricultor está literalmente com a fazenda na palma da sua mão para tomar a melhor decisão no dia a dia. A gente tem inclusive agricultores que hoje não deixam de usar o iPad. Aonde eles vão no restaurante, saem à noite, no dia a dia eles estão com o iPad embaixo do braço exatamente para tomar as melhores decisões e ver o que efetivamente está acontecendo na fazenda. E quais são as principais informações que ele consegue obter aí? O principal formato de entrada de dados que a gente tem são mapas de produtividade gerados pelas colheitadeiras, depois mapas de plantio, que são quantidade de sementes por hectare, se ele teve alguma falha de plantio ou não, se ele teve alguma velocidade que ele andou maior ou não. Ele também tem mapas de aplicação, principalmente de pulverizadores. A gente tem alguns mapas, como eu comentei, de satélite, que é o Diagnostic Field View, que geram imagens que ele pode acompanhar como está o estabelecimento da cultura dele. E também a gente tem outras entradas de dados, como mapas de solos, mapas de fertilidade, que vão se tornando cada vez mais camadas de dados para que ele possa tomar melhor decisão agronômica
é uma ferramenta extremamente agronômica e ele saber o que está acontecendo a cada metro quadrado da sua fazenda. Então ele já não está mais medindo por talhão, por hectare, ele está sabendo em cada metro quadrado o que efetivamente está acontecendo. Ele consegue otimizar a produção, reduzir perdas? Principalmente, ele consegue aumentar a produtividade, saber o quanto de semente ele tem que colocar em cada uma das regiões dele, minimizar custo, né? Baixar os custos dele, porque daí ele vai saber exatamente o que ele está aplicando em qual região, fazer comparações entre diferentes tipos de sementes, entre diferentes tipos de defensivos que ele vem usar. É uma ferramenta poderosíssima para o agricultor. Está dando uma força muito grande para que ele possa tomar a melhor decisão e saber efetivamente como está a sua fazenda. Aqui na tela a gente tem uma informação sobre a aplicação de fungicida, né? Me explica como que está funcionando ali. Legal. Aqui, primeiro a gente tem um mapa de produtividade, onde a gente pode ver claramente que essa área mais verde aqui teve uma produtividade maior em sacas por hectare, que está na legenda ali. E aqui a gente vê uma área vermelha, onde a produtividade foi muito baixa. E o agricultor, quando viu o mapa de produtividade, ele se assustou um pouco porque tem essa diferença entre produtividade. Daí ele foi efetivamente ver o que estava acontecendo. Ele consegue aqui gerar um mapa onde ele compara a área de produtividade, por exemplo, com a área de aplicação, e nesse caso específico, a gente foi ver o que estava acontecendo e ele verificou que nessa área aqui ao lado, ele fez uma aplicação de fungicida e na área onde deu a produtividade menor, provavelmente não foi feita essa aplicação porque acabou o tanque e o operador acabou voltando para a fazenda, esqueceu de fazer a aplicação, então a gente vê claramente aqui que a área de produtividade baixa foi uma falta de aplicação de fungicida. Então isso começa a dar muito insight para o agricultor, muita informação para o agricultor, para que ele possa efetivamente saber o que está acontecendo na fazenda dele. E como que o produtor faz para ter acesso a esse tipo de ferramenta? Hoje o FieldView é vendido através da plataforma digital da Bayer, tá? Ele pode resgatar através do serviço AgroService, que é um serviço exclusivo da Bayer, que gera muito benefício para o agricultor, porque ele compra produtos Bayer e parte desse valor que ele compra é revertido para pontos, que ele pode retirar isso em pontos, ou ele comprar diretamente no site da Climate FieldView, onde ele consegue fazer simulações de quantidade de área que ele vai comprar, preço por hectare. Quanto maior a quantidade de área que ele comprar, menor o preço que ele paga por hectare. E também tem todos os hardwares que a gente precisa, que é o FieldView Drive que eu mostrei para vocês. Ele vai precisar de um iPad, eventualmente algumas máquinas vai precisar de alguns cabos. Então todas essas informações estão muito claras no site do FieldView, disponível para o agricultor poder fazer simulações. E aproveite a oportunidade, venham até a Copavel, passem aqui no stand da Bayer, toda a equipe do FieldView está aqui para atendê-los e a gente pode esclarecer qualquer dúvida, ajudá-los a mostrar um pouquinho mais sobre a ferramenta e efetivamente levar a tecnologia para o agricultor. Tá certo, Guilherme, obrigado por suas informações. Então é isso, Fabiano, a tecnologia no campo é uma ferramenta que cada vez mais veio para ficar. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações aqui do Show Rural, eu volto com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha, obrigado pela participação. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações do milho. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná divulgou os números para as culturas que são desenvolvidas no estado. E você vai acompanhar como é que vem as estimativas, tanto para milho de primeira quanto segunda safra. Por lá, as duas safras paranaenses vêm em boas condições. Você acompanha no Agricultura BR aqui que a situação da lavoura de milho do Paraná em primeira safra vem com apenas 1% em condições ruins, 21% em condições medianas, 78% em boas condições, de acordo com o DERAL. Para a segunda safra, ou a chamada safrinha, 38% das áreas de produção de milho vem com essas condições aqui, que nós temos já 38% já está em cultivo, e o desenvolvimento das lavouras de milho do Paraná vem da seguinte maneira: 40% em germinação e 60% em desenvolvimento vegetativo, pensando aqui a chamada área que já está ocupada com milho no estado do Paraná, vem com uma boa situação neste momento também a segunda safra de milho. E já que falamos de milho no estado do Paraná, vamos saber como é que vem a previsão do tempo para todo o sul do país. É o assunto da Juliana Rezende, que está aqui comigo de novo. Como é que fica a previsão do tempo, Juliana?
Olha, Fabiano, a semana começou com instabilidade se afastando cada vez mais da região sul. Agora, a situação em relação às condições de umidade do solo segue ainda um pouco mais elevadas em alguns pontos do sul do Paraná, Santa Catarina, mas a situação é de umidade diminuindo um pouco em alguns pontos do interior gaúcho e norte paranaense. Para os próximos dias, conforme a frente fria, então, se afastou do sul do Brasil, vamos ter uma massa de ar mais seco que atua pelo Rio Grande do Sul, principalmente, por isso não tem previsão de chuva para o estado gaúcho, até pelo menos dia 10 de fevereiro. Ainda pode chover em alguns pontos do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas como as instabilidades ainda vão seguir bastante enfraquecidas nesses dois estados, a chuva que acontecer agora é bem pontual, de fraca intensidade e também com baixo volume de água. Para a semana seguinte, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, volta a chover agora em todo o sul do país. Mas as instabilidades não vão ser de forma tão intensas e volumosas. A chuva volta a acontecer, mas ainda é de forma gradual. A expectativa é de acumulados variando de 15 a 30 milímetros. É uma chuva que volta a trazer um cenário otimista, porque consegue aumentar as condições de umidade do solo, então trazendo um cenário bastante otimista, principalmente para o milho segunda safra, que está em desenvolvimento na região. No decorrer do terceiro e último período, até meados do dia 20 de fevereiro, voltamos a ter áreas de instabilidades diminuindo na região, e aí a chuva que acontecer, então, especialmente em partes do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina até o sul do Paraná, já começa a se tornar cada vez mais fraca e também com acumulados menores em todo o sul do Brasil. Então, nesses próximos dias agora, o predomínio vai ser de tempo firme na maior parte da região. Próxima semana volta a chover, mas não vai ser aquela chuva tão persistente e duradoura, tanto que no terceiro e último período as instabilidades voltam a enfraquecer nos 3 estados da região sul. Cenário otimista, essas pancadas de fraca intensidade para os produtores de milho, como é o caso agora que segue a colheita do milho safra de verão e também segue o plantio, então, do milho segunda safra. Com as instabilidades se enfraquecendo no sul do Brasil, os produtores podem dar andamento às atividades no campo, na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliano, obrigado pela participação, até daqui a pouco. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Em instantes você vai acompanhar mais informações, mais destaques do Show Rural Copavel, vai saber também a respeito de como que vem os negócios com soja em Chicago e também aqui no Brasil ainda nessa edição. Aproveite para entrar em contato conosco, está ali os dados na tela, então entre em contato através do Twitter, do Facebook e também do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta, e você sabe que nessa semana temos uma das maiores feiras da América Latina para a agricultura. Eu estou falando do Show Rural Copavel e é por isso que nós vamos voltar para lá para trazer mais informações junto com o repórter José Cunha, que está acompanhando tudo o que acontece lá no Show Rural. Vamos falar com o Cunha, que está aqui conosco. Ele agora não vai ter condições, o pessoal está dizendo aqui que não é o momento, mas em instantes nós vamos trazer informações a respeito também do que vai acontecendo com o milho safrinha e o entendimento de quem está acompanhando a safra mais de perto. Eu lembro que a Agricultura BR, durante essa semana, está trazendo bastante informações do Show Rural Copavel e, principalmente, mostrando para o produtor rural as inovações, as tecnologias, aquilo que está sendo apresentado durante essa grande feira. Daqui a pouco nós vamos até lá para trazer essas informações. Você acompanha comigo agora algumas cotações de mercado. Vamos trazer agora algumas informações do que vai acontecendo no sul do país, no Rio Grande do Sul, com as lavouras. Lá tem soja em pleno desenvolvimento, milho começando a ser colhido, o milho rio-grandense, e você vai acompanhar agora como é que um dos importantes analistas de mercado, Aníbal Bastos, está vendo o desenvolvimento das lavouras na reportagem de Annelise Nicolodi.
Eu converso agora com Aníbal Bastos, ele que é corretor de commodities agrícolas da Bolsa de Cereais aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Aníbal, existiu uma grande expectativa aí do povo brasileiro, em especial dos agricultores, quanto à eleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente está aí há menos de 30 dias desse governo. Como que o mercado tem se comportado, falando especificamente do agronegócio? Eu vejo o seguinte, é uma expectativa enorme, realmente, do setor do agronegócio, em função da confiabilidade que o país adquiriu e está adquirindo com a relação do novo governo. Isso a gente vê hoje com a equipe toda empenhada em levar o Brasil a todo os países consumidores, mostrando que nós temos e dando uma confiabilidade ao importador, às empresas que vão comprar do Brasil, que vai ter no Brasil segurança, tanto em matéria assim, de expedição, de controle de produto, de legalidade nos contratos, que é o mais importante, Isso a gente está vendo com bons olhos. Bom, a CNA chegou a projetar aí um aumento relacionado ao PIB nacional, de 2%. Isso é um bom número? Isso deve se concretizar? Eu acredito que sim, porque hoje o agronegócio, que quem não é do mercado não valoriza, mas nós representamos o Brasil, o agronegócio representa 30% do PIB brasileiro. Se tu analisar, comparando com os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de grão, o PIB americano representa 3% o agronegócio representa 3% do PIB americano. Então, vê quanto pesa o agronegócio no Brasil, que até então não era valorizado. E a esperança nossa de quem trabalha com o agronegócio, que quem coloca o alimento na mesa, que é o agricultor, isso vai crescer, a tendência é crescer mais ainda, Pois é, a gente tem uma grande expectativa por parte dos produtores quando a gente fala do preço das commodities, Falando especificamente do soja, a gente já está aí com a área toda plantada, às vésperas, digamos assim, de uma colheita, com um preço de dólar bastante diferente do que o produtor projetou a sua safra. E aí essa conta tem que ser feita na ponta da caneta, Hoje a gente analisamos, quando foi implantada a lavoura, o dólar estava acima de R$ 4,00, 4,10, 4,12, 4,20. E hoje, com o dólar 3,78, a gente vê assim, uma diferença enorme de preço. E o outro fator que nós temos que ficar bastante atento é os estoques mundiais. Nós vemos uma safra fantástica do ano passado. Esse ano, estima uma projeção de 122, se fala em 116, que ainda não dá para garantir, porque existe problema climático no Brasil todo, regiões, mas existe uma perda considerável de grão. O sul mesmo, nós temos parte do sul do Rio Grande do Sul, esses excessos de chuva. E mês de fevereiro que decide o tamanho da nossa safra. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar no mercado internacional é as safras americanas. Também tem sido uma safra boa, os estoques americanos são o mais alto da história. E essa briga comercial entre China e Estados Unidos, a China veio para comprar pesado na América do Sul, e nós estamos aí fechando o ano comercial com praticamente 84 milhões de toneladas de exportação, enquanto que ela deixou de comprar soja americana. Isso é uma diferença enorme. Então, o americano tem soja, a Argentina também recuperou daquela perda das safras anteriores, o Brasil, se colher 115, 116 milhões, é uma safra enorme. Então, os estoques mundiais vão estar bastante altos. E isso vai fazer o quê? Muita oferta e pouca demanda. Então, a China, que está recuando as compras, deve dar uma segurada. Provavelmente, o preço deve melhorar a partir de maio. O que seria um preço ideal de dólar, para atender os dois lados? Eu sempre comento com meus clientes, é importante ele ter o custo de toda a sua operação em dólar, porque a moeda dele é soja e o mercado internacional é dólar. Então, soja, se ele estiver acompanhando o mercado acima, no mínimo de $20 o saco de soja, é um baita preço, é bom mesmo. Esse ano, 2019, vai ser um ano bastante difícil, bastante complicado em matéria de preço. Então, a gente tem que acompanhar, porque nós temos que influenciar no Brasil tabelamento do frete. Isso aí representa hoje para o agricultor, porque é ele que paga a conta, R$ 2,00 por saco a menos que ele vai receber só no diferencial de frete.
Então, esse é outro fator. Além do mercado, do custo de produção alta, essa alta do dólar. E os compradores, os exportadores de grão, quem vem buscar no Brasil, a preferência dele é grão, comprar CIF, Porto de Rio Grande. E isso vai ser um acúmulo, porque hoje eles estão comprando assim a longo prazo, para entregar soja março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em consequência, os pagamentos também são após a entrega. Então, esse é o grande problema, que o produtor vai ter uma matéria de liquidez. Ele vai ter que se planejar, não esperar preços altos, e sim a necessidade de caixa dele, ele fazer a venda com antecedência, não deixar para vender muito próximo. Aníbal, a gestão da propriedade nunca foi tão necessária, né? Porque o produtor ele tem que entender o valor aí do dólar, de quanto que esse valor de dólar representa, né, para a sua produção, mas ele também tem que fazer contas em reais, né? Porque a família sobrevive também do real, ou seja, paga contas em reais, né? Como fazer isso? Realmente, eu digo assim, o produtor deve trabalhar com duas planilhas. Uma planilha em reais, que é aquele custo que abrange todo o seu prolabore, que precisa retirar para manter a sua família, o seu custo pessoal, né? E a outra tabela em dólar, para ele estar jogando com as duas, porque às vezes o soja vai estar lá R$80, tá? Ele acha que é ruim? Não. Se ele transformar esses 80 em dólares, se ele vê se está algo acima de $20, é um baita preço. Tem que ir realizando alguma coisa, tem que sempre fazer média. Não dá para deixar vender tudo num tiro só, num momento só. Você tem que fazer média. Enquanto analista, o que tu diz para os teus clientes hoje, né, com a atual safra que a gente tem aí de soja, né, se desenvolvendo, com o milho prestes a ser colhido, que são as duas principais commodities agrícolas? O que tu diria para eles nesse momento, em termos de valores, do que vender, do que comprar? Isso é bem difícil a gente falar sobre o mercado, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas eu acho que o momento sim é de cautela. Ele deve segurar para ver realmente os números que vai ser colhido, qual a intenção de plantio da safra americana, que sai em março, né? E se confirma assim, essa demanda da China, que fala que reduziu, que ela se retraiu de mercado, problema problemas de consumo de menos de farelo. Eu vejo que todos os anos a China tem um problema lá que nessa época reduz e não se confirma os meses seguintes. Então, acho que o produtor tem que ter cautela e ficar atento. Nesse momento que começar a colher, já começar a analisar aqueles fundamentos assim de dólar, um pique, Chicago dá uma disparada, não achar que de hoje subiu 30 pontos, que amanhã vai continuar subindo. Aproveitar os momentos de alta do mercado e ir realizando aos poucos. Aníbal Bastos, corretor de commodities agrícolas aqui de Cruz Alta, da Bolsa de Cereais. A gente agradece a participação deles. Annelise Nicolodi, para o SBA. Aí, grande Aníbal Bastos, trazendo informações importantes que você acompanha aqui com regularidade no canal do Boi, no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com o Show Rural Copavel, ao vivo, direto de Cascavel, no estado do Paraná. Voltamos em instantes. E o Agricultura BR volta a trazer informações sobre tecnologia e informação para o agricultor brasileiro. É por isso que vamos voltar até Show Rural Copavel, em Cascavel. Lá está José Cunha, repórter do Canal do Boi, que traz mais destaques agora para a cultura do milho, Cunha. É isso mesmo, Fabiano. Voltamos a falar ao vivo aqui do Show Rural e agora sobre o milho em segunda safra. A antecipação da colheita da soja permitiu que houvesse também, que haja, né, a antecipação do plantio do milho em segunda safra. E eu estou aqui com o Marcel Torres, ele é gerente regional de venda das Sementes Agroceres. E eu vou perguntar para ele, Marcel, quais são os cuidados que o produtor tem que ter agora nesse período? Boa tarde. Bom, como você já antecipou, esse ano foi um ano bem diferente de anos anteriores, onde o agricultor está vivenciando uma antecipação da colheita da soja, e essa antecipação da colheita da soja está permitindo ao agricultor também plantar o milho segunda safra antecipadamente. E ao mesmo tempo isso traz alguns cuidados que ele está enfrentando esse ano diferente de anos anteriores, como controle mais efetivo de pragas e também um acompanhamento e um monitoramento maior durante a instalação dessa cultura.
Pensando nisso, o que vocês estão apresentando aqui no show rural para que o produtor possa garantir essa produtividade? Bom, o primeiro é que a gente possa ter a escolha do híbrido ideal, né? Escolhendo o híbrido ideal, eu preciso passar para o segundo momento, que é ter o tratamento de semente adequado para as condições da minha lavoura. E antes de tomar essa decisão do plantio, é entender como foi a minha colheita de soja e como está a população de pragas na minha lavoura, de percevejo e de lagartas. E a partir disso, garantir que esse monitoramento foi bem feito e partir para o plantio. Pensando nisso, Sementes Agrosséries, neste ano no Show Rural, a gente está trazendo de opção nova um lançamento que atende as principais características que a segunda safra exige do agricultor hoje, e também nós estamos trazendo uma novidade para o mercado, que ao invés de a gente posicionar o produto para o agricultor, a gente posiciona seguindo o ambiente de produção desse agricultor. Então, cada região corresponde a um tipo de plantio diferente. Cada região com um tipo de plantio diferente. A exemplo do oeste do Paraná, aqui eu vou exemplificar em função da região que a gente está agora, nós tivemos a antecipação de algo em torno de 40 dias do plantio da segunda safra, e o agricultor, no manejo final da soja, ele não conseguiu fazer a última aplicação de fungicida em função de seca. Essa não aplicação do fungicida, que normalmente acompanharia na sequência um inseticida, fez com que esse manejo dele ficasse prejudicado e o aumento de população tanto de percevejo quanto de lagarta. E isso está trazendo uma pressão maior para ele agora no controle do stand inicial, né? Para isso, nós de Sementes Agrosséries ofertamos um pacote de tratamento industrial de sementes, e o nosso híbrido já é vendido assim, e junto a gente sempre traz a informação de refúgio, que é uma ferramenta fundamental para ajuda no controle de praga e também para que a gente possa manejar essa praga ao longo do tempo. Já existe alguma projeção a respeito da safra do milho? Sim. O milho no Brasil existe uma projeção e uma tendência de crescimento de área. As consultorias trazem hoje algo em torno de 5%. É lógico que isso depende de região para região, mas existe sim uma tendência de aumento de safra em função dessa antecipação da colheita da soja. E a safra também vai ter a sua colheita antecipada. E quais os cuidados aí que ele tem que ter também na hora dessa colheita? Tá bom. A soja sim antecipou, o agricultor antecipou o plantio também. Isso traz alguns desafios para ele. Como a gente está plantando numa janela antecipada, o agricultor precisa buscar híbridos que atendam essa demanda. Exemplo, nós estamos lançando aqui no Show Rural o AG 8480 Pro 3. É um híbrido que compõe um conjunto muito importante para o agricultor, que é sanidade foliar, que é uma sequência do plantio que o agricultor começa a manejar em função de fungicida. Então o híbrido tem que atender essa demanda. E um segundo momento é qualidade de grão, também para atender essa demanda da antecipação do plantio. Além disso, todos os híbridos do portfólio de Sementes Agrosséries são compostos com a tecnologia VT Pro 3, que confere proteção da raiz até a parte aérea da planta. E isso traz uma tranquilidade, uma segurança maior para o agricultor. Ou seja, uma colheita mais rentável. Uma colheita mais segura. Mas manejar é importante. A gente tem discutido muito aqui no oeste do Paraná e é uma tendência para nós no Brasil. A gente precisa da ajuda do agricultor, porque as empresas sozinhas elas não vão conseguir sustentar a produtividade se a gente não tiver manejo. E hoje o principal manejo para a cultura do milho é refúgio. E nós de Sementes Agrosséries também trazemos para o agricultor a opção de refúgio Max, com variedades que adequam ao ciclo que o agricultor está colhendo. Ou seja, quando ele plantar, ele vai colher junto. Tá certo, Marcel. Obrigado por suas informações. Ao vivo do Show Rural, eu volto com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Um grande abraço a você, a todos que estão por aí. Agricultura BR, que segue trazendo informações aqui a respeito do Show Rural Copavel durante toda a programação, Canal do Boi, na cobertura ao vivo. E olha, está na hora de nós sabermos um pouco mais a respeito do mercado de citros, mercado da laranja no estado de São Paulo. Quem traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. De acordo com o CPEA, os preços médios de todas as variedades de laranja in natura, acompanhadas pelo Instituto no estado paulista, foram satisfatórios em janeiro deste ano, em relação a janeiro e dezembro de 2018. Os consultores explicam que esse cenário se deve à menor oferta no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro em 2018-2019. Assim, ao que tudo indica, fevereiro será mais um mês de cotações elevadas para o citricultor paulista, principalmente para as frutas com maior qualidade.
uma vez que a disponibilidade de laranjas precoces deve aumentar somente a partir de abril, quando as bocas de safra de 2019 e 2020 podem ser colhidas. Gustavo D'Angelo para o SBA. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer para você algumas questões importantes a respeito de barragens em algumas localizações que podem afetar tanto o meio ambiente quanto também a pecuária. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já. E a tragédia que aconteceu em Brumadinho por conta de uma série de irresponsabilidades abriu, de certo modo, uma situação que é importante para todo o país. A de revisar esse tipo de técnica para segurar os dejetos e, principalmente, uma revisão sobre as barragens existentes. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, há uma barragem dessas que está na região de Urucum e o repórter, nossa equipe de reportagem esteve por lá e agora Vinícius Souza nos mostra como que os estudos estão sendo feitos. A barragem de rejeitos é uma estrutura destinada a reter resíduos sólidos e água resultantes dos processos de extração de minérios. O armazenamento desses rejeitos tem como objetivo evitar danos ambientais. Mato Grosso do Sul tem 19 estruturas de rejeito de minério e 10 delas estão em atividades na região do município de Corumbá, entre os morros Urucum e Santa Cruz, cerca de 20 quilômetros do centro desse município. A maior estrutura é a barragem do Gregório, que é controlada pela Vale. Essa barragem tem capacidade para quase 9 milhões de metros cúbicos, um volume de 30% menor do que a barragem que se rompeu no município de Brumadinho, no interior de Minas Gerais. Mas ainda assim, os estragos, caso essa barragem aqui do município se rompesse, seriam catastróficos para a população. Um povoado que fica ali na região, nos entornos, com cerca de 200 pessoas, seriam os primeiros a serem atingidos e depois esses rejeitos seguiriam para o Pantanal. Em Corumbá, a Defesa Civil afirma que desde 2015 vem vistoriando as estruturas das barragens na região pantaneira em parceria com as mineradoras. As duas últimas vistorias que nós realizamos foi agora em setembro de 2018 na empresa Vetorial, que é uma das exploradoras aqui, e em outubro na mineradora Vale. Então esse trabalho já foi feito de vistoria naquele momento passado. A população que está em torno das mineradoras passou há pouco tempo por um treinamento, com rotas de fugas e pontos de encontros caso acidentes aconteçam. Com essa população, nós já fizemos visita de casa em casa, já foram orientadas, entendeu? E já fizemos um trabalho de mesa, a gente fala simulado de mesa, com a empresa Vale, agora no mês de setembro, que foi para justamente aferir o comportamento do contingente interno da Vale e como se comportaria diante de uma situação de emergência. Para o engenheiro de Minas, Wagner Schmittels, as inspeções em barragens como essas devem ser feitas com periodicidade. Segundo ele, qualquer irregularidade na estrutura precisa ser mapeada e controlada contra eventuais danos. As barragens elas precisam ser vistoriadas pela própria empresa responsável a cada 15 dias e a partir dessas vistorias é que eles vão localizar se existe algum problema, como trincas ou infiltrações, né? Então, basicamente, essas barragens elas têm que ser instrumentadas com alguns equipamentos específicos para isso e também elas têm um corpo técnico responsável. Em Campo Grande, uma força-tarefa foi montada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul para fiscalizar novamente essas barragens em Corumbá. A equipe esteve nas mineradoras na última semana de janeiro. Os detalhes dessas fiscalizações devem ser repassados à população até o final da primeira quinzena de fevereiro. Vinícius Souza para o SBA. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a participação do público no quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR destaca agora a participação do público. Vamos ver quem está participando conosco neste momento. Nós temos
participação aqui do Lucas Mendes, ele que diz o seguinte: olha, gosto muito de acompanhar o programa e gostaria de saber como é que fica o clima para a minha região nos próximos 3 meses. Lucas Mendes aqui perguntando. Quem vai responder é a Juliana Rezende, que já está aqui conosco. Como é que fica a previsão, Juliana, para a região aí do Lucas Mendes, nosso telespectador do estado da Bahia? Olha, Fabiano, na Bahia, a chuva ainda nesses próximos dias vai seguir ainda bastante irregular. Apesar de termos aí o retorno das instabilidades na região do interior da Bahia, o cenário segue um pouco mais otimista. Agora, as condições em relação à estiagem agrícola para grande parte da Bahia mostra aí que já passa até de 20 dias sem chuva significativa para a agricultura da região. Ou seja, é aquela chuva em que os acumulados superam os 10 milímetros no decorrer de 24 horas. Para os próximos dias, na região da Bahia, tem previsão de chuva retornando, principalmente na fronteira, na faixa oeste. Até pelo menos dia 10 de fevereiro, temos acumulados de chuva no oeste da Bahia de 50 até 70 milímetros. Nas demais áreas, como o norte e na faixa leste, a chuva que acontecer ainda vai seguir bastante irregular. A expectativa para a próxima semana já é de diminuição dessas instabilidades. Então, a chuva volta a acontecer, não deve durar por muito tempo. Já na semana seguinte, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, a chuva diminui de intensidade, aí as pancadas ficam cada vez mais irregulares e com baixo volume de água. E o acumulado não deve ultrapassar os 15 milímetros na maior parte do estado baiano. Entre os dias 16 e 20 de fevereiro, já temos o retorno de algumas instabilidades pelo oeste, região central da Bahia também. A chuva começa a ganhar intensidade aos poucos, mas o cenário ao longo de todo o mês de fevereiro ainda vai ser de irregularidade das chuvas. Segunda quinzena do mês já volta a ser de acumulados ganhando um pouco mais de força, aí vamos voltar a ter acumulados de chuva mais expressivos em partes do interior da Bahia. Março já se torna também um mês de chuva cada vez mais persistente e duradoura na região. Finalzinho de março é que as instabilidades perdem intensidade gradualmente e aí então entre o final de março e o começo do mês de abril, com as instabilidades perdendo força, voltamos a ter períodos de tempo mais seco na maior parte do interior da Bahia. Então, hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã, uma boa tarde a todos. Ótima tarde para você, Juliana. E a Juliana volta no Agricultura BR nesta quarta-feira. E a Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar dos números para a soja e também para o dólar. Voltamos já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com dólar e soja e com a oleaginosa, que nós começamos com as posições de soja em Chicago, que agora vão invertendo e vão apresentando resultados de baixa, vão perdendo 4 centes de dólar em cada posição de curto prazo. Posição de março vem a 9 dólares 13 centes mais 6 por bushel. Maio, 9 dólares 27 centes mais 6. Julho, negócios a 9 dólares 41 centes por bushel e a posição de agosto a 9 dólares 46 centes por bushel são os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Você vai acompanhar conosco agora como é que vem os negócios com dólar comercial. Dólar que vinha com ligeira alta, vem com alta ainda. Alta agora é de 0,26% a R$ 3,68, referência para o dólar no Brasil neste momento. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.